A Miriam Leitão disse que o governo Bolsonaro é um governo sem remédio. Eu vou trazer para vocês este texto da Miriam, vou discutir trecho junto com vocês. Porque eu sei que não são todos vocês que têm acesso ao conteúdo do O Globo. Então eu vou trazer pra gente discutir junto. Então já deixe seu like também, porque o seu like ele vale mais do que dinheiro, é uma força enorme que você dá para o canal. E quanto mais pessoas acabam vindo para a nossa comunidade de reflexão, mais forte nós ficamos, obviamente, porque são pontos de vistas diferentes que são trazidos aqui para o canal. Mas vamos lá. A inflação está de volta aos 2 dígitos com seu efeito devastador sobre os mais pobres, no momento em que há um forte aumento da pobreza. E isso é verdade, nós estamos passando por um momento terrível, já com a possibilidade de estagflação no ano que vem. O que é estagflação? É o aumento da inflação sem que haja um aumento da economia. Então a inflação aumenta e nós temos uma estagnação econômica ou uma recessão. E é claro que isso é péssimo, porque para acompanhar o aumento dos preços é necessário que haja um aumento do poder de compra da população. Ou seja, os preços aumentam. Se a população não consegue, com os salários, acompanhar esse aumento de preços, você tem uma queda do consumo ou uma queda do poder de compra. E nós estamos vendo isso nos dias de hoje. O aumento do número de miseráveis, aquela foto terrível do garimpo de ossos no Rio de Janeiro, mas aquele não é um fato isolado. Porque antes, há um mês e meio, nós já tivemos reportagens de pessoas ficando à porta de açougues para conseguir restos de ossos com um pouquinho de carne para misturarem e fazerem uma sopa e terem um pouco mais de substância. Então o número de miseráveis no país aumenta e o número do desemprego também está num fator crítico. E aí você vai dizer, ora, mas o desemprego caiu nesses últimos tempos. Sim, caiu, mas qual foi o tipo de trabalho que surgiu nesse momento para reduzir o número de desempregados no país? Trabalho degradante, trabalho precário e trabalho informal. Então nós estamos tendo um momento de aumento de miséria no país, um aumento da pobreza. E a inflação está descontrolada e o governo não consegue lidar com isso, porque não consegue artificialmente reduzir o preço da gasolina, porque o presidente da Petrobras não quer deixar. O Auxílio Brasil e o auxílio emergencial, eles não conseguem ser prorrogados ou não conseguem sair porque o governo não tem dinheiro. Então assim, nós estamos em um momento muito crítico para a população brasileira e é claro que isso é culpa de Bolsonaro e por isso que Miriam Leitão está falando que é um governo sem remédio. Isso deveria estar no centro das atenções do governo, mas o presidente está ocupado em fazer campanha antecipada, em jogar a culpa dos problemas sobre os governadores. O Ministério da Economia não conseguiu formular uma boa proposta de combate à inflação, de redução da pobreza e está num jogo de faz de conta fiscal, porque eles são incompetentes, Guedes é um incompetente. E qual foi a medida que o Paulo Guedes adotou para combater a inflação? Aumento de preços. Como? Aumentando o crédito, aumento de preço, aumentando o crédito, que é uma medida lá atrás do FMI. Porque o FMI nos anos 50, quando ele surgiu, ele tinha como estratégia de combater a inflação, reduzindo os salários, reduzindo o investimento público e aumentando o crédito. Porque quando você aumenta o crédito, você reduz a possibilidade de consumo das pessoas. E ao reduzir o consumo, sobra a quantidade maior de produtos na praça e aí o preço tende a cair. Isso seria uma boa medida de combate à inflação se o valor dos produtos estivesse alto por conta da alta demanda. Mas não é. O preço dos produtos está alto por conta dos custos. Dólar, inflação e tudo isso acaba aumentando o preço dos produtos. Se você aumenta o preço do crédito, você tem menos pessoas comprando. Menos pessoas comprando, você acaba aumentando o prejuízo das empresas. Aumentando o prejuízo das empresas, você aumenta as demissões, são menos pessoas comprando e você entra num ciclo totalmente destrutivo. E é isso que Paulo Guedes está fazendo. Ao aumentar o crédito, eu falei errado o preço, ao aumentar o crédito, você acaba deteriorando a economia, porque você reduz ainda mais o consumo. Guedes, ele é uma besta. O faz de conta que o teto de gastos está sendo respeitado. Faz de conta que a lei de responsabilidade fiscal está sendo obedecida. O teto fica onde está, mas muitas despesas vão sendo depositadas sobre ele. E quanto mais despesas sobem, mais fictícia se torna essa trava fiscal. A ideia de financiar o novo programa social com receitas ainda a serem criadas é delirante. O que significa isso? O governo ele quer adotar uma medida seguinte, olha, nós podemos aumentar os gastos públicos contanto que a gente tenha alguma reforma já aprovada ou pré-aprovada. Como assim? O argumento que o governo quer usar é o seguinte, olha, nós vamos ter dinheiro para fazer o auxílio emergencial ou o Auxílio Brasil caso a reforma do imposto de renda seja aprovada. Então o governo ele quer aprovar o Auxílio Brasil mediante ao dinheiro que vai sair da reforma do imposto de renda,
mas sem que a reforma do imposto de renda seja aprovada. Então ele quer criar o Auxílio Brasil sem que o dinheiro da reforma do imposto de renda saia. Então isso é uma pedalada fiscal. Isso é uma pedalada fiscal que o governo está querendo fazer. Na visão do mercado financeiro, o que está claro é que o governo não quer cortar despesas para compensar a ampliação da rede de proteção aos mais pobres. Espaço há, como as emendas bilionárias de relator, que só servem para comprar o apoio de políticos do Centrão. A saída, então, será através do velho truque do aumento de impostos. Por isso subiu o IOF e o governo quer urgência na aprovação do seu projeto de imposto de renda. Esse aumento de IOF, como eu falei, aumenta o valor do crédito. E é uma estratégia completamente estúpida por parte do governo porque reduz o consumo das pessoas. Baseado numa ideia lá atrás do FMI. Só que essa ideia para conter a inflação do FMI, que agora está sendo implementado pelo Paulo Guedes, resultou em quebradeira de muitos países. Porque você, como eu falei, você entra num ciclo destrutivo. Ainda assim, as contas não fecham, porque existe a limitação do teto de gastos. A proposta inicial era ruim, foi piorada na Câmara e empacou no Senado. Não há qualquer certeza de que ela de fato vai arrecadar mais. O governo diz que o projeto será neutro, mas que com o aumento da receita vai financiar o programa. Ou é neutro ou aumentará as receitas. O que o Brasil não precisa de inventar um programa de transferência de renda só para tirar a marca do PT. E foi exatamente o que o governo fez. Ele baixou uma medida provisória, extinguindo o programa e criando o novo Auxílio Brasil. Mas não se sabe ainda como vai financiar. Enquanto isso, cria-se o que já existiu, como o Vale Gás. E aí ela vai falando de várias coisas e no final termina o seguinte: o Brasil já reduziu tanto a sua expectativa em relação ao comportamento adequado de um presidente da República que comemora o fato dele não falar de golpe desde o dia 7 de setembro. Mas Bolsonaro nunca falou de golpe, isso aqui é um erro da Miriam Leitão. Bolsonaro ele faz confusão, porque essa é a forma que ele tem para ser eleito. Bolsonaro sempre se elegeu fazendo a política do confronto. Então falar que o Bolsonaro ele falou de golpe, ele nunca falou disso. Ele fazia confusão, porque essa é a forma que ele faz para ser eleito. Sempre foi assim, atacando os superiores do exército dele, aí ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro, depois atacando as instituições, falando mal do Fernando Henrique Cardoso, atacando o imposto de renda, depois Jean Willis, CQC, Super Pop, Pânico, sempre assim. E Bolsonaro está usando essa estratégia também para ser reeleito em 2022. Tanto é que a pauta dos costumes volta a ser um elemento chave para a estratégia de campanha de Bolsonaro no ano que vem. Só que isso é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.